O açougueiro que abrigou 200 judeus em câmaras de refrigeração. Os nazistas jamais destamparam aquela porta. A câmara tinha 4 metros de comprimento. A temperatura interna ficava nos 2 graus Celsius. É o ponto em que a carne resiste à decomposição. Mas onde um humano sem agasalho adequado perde o tato nos dedos depois de 20 minutos e começa a tremer sem parar aos 40. Ali dentro, 17 pessoas se comprimiam. Fazia 2 horas e 15 minutos que estavam lá, quando o eco das botas surgiu no assoalho de madeira do depósito logo acima. O barulho típico de homens vasculhando com a certeza de quem sente a presa por perto, mesmo sem saber o exato paradeiro. As 17 almas se encostaram nas paredes geladas da câmara, espremidas entre carcaças de porco penduradas nos ganchos do teto, imersas no fedor de gordura congelada e sangue endurecido, no vapor branco da respiração própria que se condensava em nuvens minúsculas a cada sopro, evaporando antes de tocar o chão. Ninguém se mexeu, ninguém emitiu ruído algum. Em cima, as botas pararam bem sobre suas cabeças, e uma voz em alemão soou. Nada de berros, só o papo rotineiro de 2 caras no serviço. Uma segunda voz rebateu, seguida do rangido característico de quem fuça o lugar. Gavetas escancaradas, caixas deslocadas, tudo inspecionado para ver o que existia ou faltava. As botas rumaram para a escada que descia à câmara, pararam no primeiro degrau, e uma terceira voz irrompeu, bem próxima, urgente, de um sujeito imenso que falava com a tranquilidade de quem domina o território e não tem por que duvidar de si. Em alemão, com sotaque polonês forte, ele alertou: "Cuidado aí embaixo, senhores. O piso tá escorregadio de gordura e eu acabei de limpar. Se escorregarem e se machucarem no meu depósito, o relatório vai me dar trabalho por 1 semana." Silêncio. Depois as botas recuaram do degrau. As 17 pessoas na câmara gelada captaram as vozes alemãs se distanciando, as botas atravessando o depósito até a saída principal. A porta se fechou, os passos sumiram na rua, e aí veio a voz grossa do salvador delas, agora em polonês, direto para a portinhola trancada acima. "Eles foram embora", disse, "mas fiquem mais 10 minutos por garantia." A voz era de Stanisław Kowalski. Aos 44 anos, com 102 quilos, ele vendia carne no mesmo mercado de Cracóvia havia 20 anos e jamais imaginara que as câmaras de porco se tornariam o refúgio mais genial da resistência polonesa. Os nazistas revistaram sua açougue 9 vezes em 3 anos. Nunca abriram a porta da câmara. Eis o que rolou. Parte 1. O mundo antes da treva. Quem era Stanisław? Para captar Stanisław Kowalski, é preciso ver que ele não cabia nas caixinhas que a galera usa para rotular gente. Não era intelectual, ativista político ou religioso fanático. Não o herói clássico dos livros de história, daqueles que têm um estalo moral no instante de luz. Mas o tipo bem mais corriqueiro e autêntico, alguém que foi somando escolhas miúdas, que viraram algo colossal, sem nem notar quando passou de ajudar de leve a botar tudo em risco. Stanisław Józef Kowalski nasceu em 8 de setembro de 1898, em Oajuta, uma vila nos arredores de Cracóvia, numa linhagem de açougueiros de 3 gerações. O ofício não era escolha, mas sangue, como a cor dos olhos ou o formato do nariz. O avô montou o primeiro box da família no mercado central de Cracóvia em 1871. O pai expandiu em 1905, com um fundo refrigerado rudimentar, um dos pioneiros ali, usando blocos de gelo do Vístula no inverno, guardados em poços de palha compacta para conservar a carne no verão. Stanisław assumiu em 1922, após o pai cair de infarto aos 58, e atualizou o resfriamento em 1931 com o primeiro sistema mecânico do mercado, uma grana que engoliu todas as economias de 9 anos, mais um empréstimo pago em 4, mas que fez da açougue Kowalski o rei da carne premium no bairro. Stanisław era um homem de presença física impressionante.
com 1,85 metros de altura e o porte de quem passou a vida inteira carregando meias carcaças de vaca e bois inteiros desde os 15 anos. Mãos enormes capazes de envolver o crânio inteiro de um porco de tamanho médio quando estendidas. Uma voz que ecoava por 20 metros no mercado ao ar livre sem o menor esforço. Ele transmitia a imagem de solidez, de estabilidade, de alguém que permaneceria no mesmo lugar mesmo quando tudo ao redor se transformasse. Casou-se em 1924 com Sophia Weck, filha de um padeiro do bairro. Mulher baixinha e cheia de energia, que equilibrava a diferença de tamanho com uma personalidade que ocupava o mesmo espaço que a do marido, só que de forma totalmente distinta. Tiveram 3 filhos: Marek em 1925, Władysław em 1927 e a caçula Basia em 1930. A família morava no apartamento acima do açougue, o que fez as crianças crescerem imersas no cheiro de carne, sangue e serragem, misturado ao aroma de pão da padaria dos avós maternos, um perfume único da infância deles. Anos depois, Marek, o mais velho, contaria que, ao sentir esse odor em algum lugar inesperado, vinha uma nostalgia misturada a algo mais sombrio, que ele nunca soube nomear direito. Antes da guerra, Stanisław contava com várias famílias judias do bairro entre seus clientes fiéis. Relações comerciais que, em alguns casos, duravam décadas, herdadas do pai e do avô. O açougue Kowalski não era kosher, então os judeus mais ortodoxos não compravam lá. Mas boa parte da comunidade judia de classe média do bairro adquiria carne no mesmo lugar que todo mundo, mantendo com os Kowalski uma confiança silenciosa e constante, forjada ao longo de gerações entre vendedor e cliente habitual, que se encontram 2 vezes por semana durante anos sem virar amigos. Algo além de meros conhecidos. Stanisław conhecia seus clientes judeus como conhecia todos os outros, pelas preferências de corte, pelos hábitos de compra, pelos nomes dos filhos e pelo estado de saúde evidente na aparência deles ao chegarem no balcão. Não era o tipo de laço que ele chamaria de amizade, mas sim o conhecimento das pessoas que tecem o dia a dia da sua existência. Quando essa rede começou a se desfazer com a ocupação, ele sentiu como se algo sempre dado por certo tivesse se rompido. No dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia pelo oeste e pelo sul. Cracóvia, no sul, foi tomada em 2 dias. O governo geral, território polonês, sob a administração alemã direta, fixou sua capital administrativa no Wawel, o castelo de Cracóvia, sob o comando do governador-geral Hans Frank. A ocupação de Cracóvia trouxe desde o início uma repressão intensa, que os moradores atribuíam à escolha de Frank pela cidade como sede pessoal, tornando a presença alemã mais densa e evidente do que em outras cidades polonesas. As restrições aos judeus começaram logo e se agravaram com uma regularidade fria, como um plano meticulosamente traçado. Stanisław observava essas mudanças do balcão do açougue com a atenção muda de quem vê o horror se instalando devagar demais para pinpointar o instante em que vira irreversível. Parte 2. O estopim, o dia em que o frio chegou. A primeira vez que Stanisław Kowalski usou sua câmara frigorífica para ocultar uma pessoa foi em março de 1941, e não veio de plano algum, mas de uma emergência que surgiu do nada às 3 da tarde de uma quarta-feira, com 4 clientes na loja e ele no meio de fatiar um quarto traseiro de novilho. A porta dos fundos do açougue, que dava para o beco de descarregamento usado pelos fornecedores, escancarou-se de repente e uma mulher entrou correndo. Stanisław a reconheceu na hora como Rivka Horowitz, esposa de um chapeleiro judeu do bairro, a quem vendia carne havia 12 anos e cujo nome sumira das listas de clientes meses antes, quando os Horowitz foram obrigados a se mudar para Podgórze, o bairro onde os alemães concentravam a população judia de Cracóvia. Antes do gueto oficial, Rivka tinha sangue na manga do casaco, que não era dela,
e a face de quem correra tanto que o pavor esgotara toda a adrenalina, deixando só o corpo funcionando por puro instinto. Logo atrás dela, no beco, ecoavam vozes em alemão. Stanislau levou cerca de um segundo para analisar tudo e decidir o que fazer, daqueles instantes que muita gente chama de divisor de águas na vida. Mas ele sempre contaria que, para si, não rolou nada de dramático, era só constatar que uma mulher precisava de um esconderijo e ele tinha o lugar perfeito. Sem mais delongas. Pegou Rivka pelo braço, arrastou-a pela despensa, ergueu a portinhola no piso que levava à escada da câmara fria, mandou-a descer, fechou a tampa em cima dela, voltou ao balcão e continuou cortando o quarto traseiro de novilho bem onde havia parado. Os dois soldados alemães que entraram pela porta dos fundos 30 segundos depois depararam com um açougue normalíssimo, lotado de 4 clientes e um açougueiro fatiando carne. Procuravam uma judia que fugira de uma blitz na rua ao lado. Descreveram-na de leve. Varreu o olhar pelo balcão e pela parte da despensa que dava para ver dali. Stanislau, sem largar a faca, garantiu que ninguém passara pelo beco na última hora, pois estava ocupado o tempo todo e a janela dos fundos dava para o beco, então teria notado. Os soldados espiaram a despensa por cima do ombro dele, sem pisar lá dentro. Viram que só havia gente que devia estar ali e foram embora. Rivka ficou na câmara por 40 minutos, o tempo que ele achou necessário para os soldados se afastarem o bastante do bairro para ela sair sem perigo. Ao abrir a portinhola, lá estava ela tremendo de frio, com os lábios um pouco azulados, mas inteira. Stanislau entregou-lhe sua jaqueta de trabalho, a mais quentinha que tinha à mão, e pediu para aguardar na despensa enquanto checava se a rua estava limpa. 20 minutos depois, Rivka saiu. Na porta, virou-se para Stanislau e disse algo que ele rabiscou naquela noite no caderninho das contas do negócio, e que dali em diante virou o registro de outro tipo de contagem, não de grana, mas de vidas. Rivka falou: "O senhor não tem motivo nenhum para fazer isso." Ele rebateu: "Tenho 12 anos de motivos, os anos que o marido dela compra aqui." Resposta de quem não precisa de filosofia para justificar o óbvio. Para Stanislau, a fidelidade aos conhecidos era tão instintiva quanto a gravidade, sem precisar de explicação extra. Naquela noite, com Sofia dormindo ao lado, ele ficou acordado até tarde matutando sobre a câmara fria, com o foco prático que usava para os perrengues do açougue, desmontando o problema em partes e caçando soluções para cada uma. Tinha à disposição um cômodo de 4 metros por 6 metros, sempre a 2 graus Celsius, invisível de fora do prédio, com entrada via portinhola na despensa que, para qualquer um de relance, era só o freezer padrão de um açougue qualquer. O que faltava era um jeito de usar esse espaço sem que as pessoas congelassem de hipotermia antes do perigo passar. Demorou 3 semanas para bolar a solução. Quando conseguiu, alertou Rivka Horowitz, por meio de um contato que armou com a comunidade do gueto, via um entregador de feira que entrava lá por negócios legais. Passou a mensagem: tinha um canto na açougue Kowalski para quem precisasse sumir por horas ou dias. Espalhem com cuidado, porque esconderijo que vira segredo de todos perde a graça. A notícia rodou na surdina, e a câmara fria de Stanisław Kowalski virou o refúgio mais improvável e eficiente de Cracóvia ocupada. Parte 3. O sistema. A engenharia do frio. O grande desafio que Stanisław precisou encarar era físico e imediato. Uma câmara a 2 graus Celsius é ideal para conservar carne, mas pode ser mortal para humanos se ficarem lá por muito tempo sem agasalho adequado. A hipotermia começa quando a temperatura do corpo despenca abaixo de 35 graus Celsius. Em um ambiente de 2 graus Celsius, sem vestimentas adequadas, o processo de hipotermia pode começar em menos de 1 hora, variando conforme a constituição física da pessoa, seu estado nutricional, se está molhada ou seca e se consegue se mexer ou permanece imóvel. Havia peças de vários tamanhos, já que os que buscavam refúgio vinham em todas as medidas.
E Stanisław, com o olhar afiado de quem passa a vida avaliando peso e estrutura de animais de portes diversos, acertava o tamanho exato de cada um com um só olhar, antes mesmo de ser perguntado. O segundo pilar do esquema era o tempo de permanência. Stanisław testou na prática, usando o próprio corpo como cobaia nas primeiras semanas, quando não havia outra opção. Descobriu que, com roupas térmicas adequadas, uma pessoa aguentava até 4 horas na câmara sem danos graves. Com movimentos leves, isso se estendia a 6 horas e, em emergências absolutas, com pausas regulares de atividade física, dava para sobreviver até 10 ou 11 horas, apesar dos desconfortos nos dedos das mãos e dos pés. Para ocultações mais demoradas, ele criou um rodízio com a precisão de um mecanismo bem ajustado. Nunca mais de 17 ou 18 pessoas na câmara ao mesmo tempo, o limite que o espaço suportava com as roupas volumosas sem comprometer a respiração pelo aperto. A cada 4 horas, nos períodos de abrigo prolongado, abriam a portinhola e subiam grupos de 3 ou 4 para a parte dos fundos aquecida. Davam sopa quente, preparada por Sofia na cozinha do andar de cima, em quantidades que podiam passar por alimentação da equipe caso alguém questionasse. E permitiam que se aquecessem por 30 ou 40 minutos antes de descerem de novo. A sopa foi, em parte, ideia de Sofia, que soube do que o marido fazia logo no dia seguinte a primeira vez com Rivka Horowitz, pois Stanisław não era homem de esconder nada da esposa. Ela assumiu a logística do bem-estar dos escondidos com a mesma naturalidade com que pegava qualquer tarefa da casa que precisasse ser feita. Sofia Kowalski era do tipo que digeria as coisas por dentro antes de reagir. Então, ao saber do ato do marido e dos planos futuros, foi para a cozinha, preparou um caldo de ossos com as sobras do dia, que sempre guardava para isso, e ficou em silêncio por 1 hora inteira até estar pronto. Depois voltou ao balcão onde Stanisław atendia um cliente, esperou ele sair e disse: "Precisamos de mais lã, e os meninos não podem ir ao depósito enquanto houver gente lá embaixo." Foi só isso que falou sobre o assunto naquele dia, mas dali em diante, Sofia gerenciava o lado humano da operação. Avaliava a condição física dos recém-chegados para decidir se precisavam de cuidados médicos antes de descerem. Organizava o estoque de roupas por tamanhos, fazia a sopa do rodízio, distraía as crianças da família em outras áreas do prédio durante os momentos de movimento, para que soubessem o mínimo indispensável e não soltassem nada sem querer no lugar errado. O terceiro componente era a justificativa oficial. A câmara frigorífica de Stanisław era uma estrutura comercial legítima, destinada principalmente a guardar carne, e essa atividade precisava continuar visível e ativa o tempo todo, para que qualquer vistoria encontrasse precisamente o esperado. Stanisław jamais deixava o espaço sem carne. Mesmo nos momentos de maior intensidade nas operações secretas, quando o espaço para as pessoas era mínimo, sempre havia carne suficiente pendurada nos ganchos do teto para que qualquer inspetor, ao abrir a porta, visse uma câmara frigorífica operando normalmente no comércio. Isso gerava uma consequência que Stanisław havia previsto com o cálculo frio do pragmático e aceito como custo inevitável do esquema. Os escondidos na câmara passavam horas rodeados por carcaças de porco e de vaca, inalando o cheiro de carne gelada e sangue coagulado, e às vezes sentindo o roçar acidental da gordura das carnes quando o lugar ficava ainda mais apertado. Para quem seguia as leis alimentares judaicas, era uma imposição que ia além do desconforto físico. Stanisław tocou no assunto na primeira vez que preparou um esconderijo planejado com antecedência, não uma emergência, mas uma ação organizada. Ele falou com a mesma franqueza de sempre ao lidar com qualquer incômodo do ofício. "Vocês vão ficar no meio de carne de porco. Se isso for um problema que não dá para contornar, procurem outro lugar. Se derem um jeito, eu cuido do resto." Ninguém optou por outro refúgio. O quarto fator, que Stanisław via como o principal, apesar de ser o mais difícil de explicar,
pois não era algo técnico, mas humano, era o que ele chamava simplesmente de rotina normal. A açougue Kowalski precisava rodar exatamente igual todo dia, com o mesmo ritmo, os mesmos fregueses e o mesmo Stanisław atrás do balcão, de avental branco salpicado de sangue e faca na mão. Não importava quantas pessoas estivessem escondidas sob o piso da loja dos fundos. Qualquer alteração na rotina, qualquer sinal de tensão no jeito do açougueiro ou mudança no fluxo do negócio que um cliente habitual pudesse perceber seria um alerta de perigo. Stanisław era naturalmente habilidoso nisso, graças a 20 anos lidando diariamente com o público, o que o tornara mestre em separar comportamentos sociais. Atender um cliente com a mesma educação e atenção enquanto pensava no pedido da próxima semana ou no fornecedor que mandara carne ruim. Estender esse controle mental para a situação de ter gente oculta na câmara lá embaixo era só uma aplicação natural desse mecanismo, desafiador, mas viável. Seus filhos, os três, ajudavam de formas adequadas à idade e ao que podiam saber sem riscos. Marek, o mais velho, com 16 anos quando o sistema começou e o único a quem Stanisław explicou os detalhes, virou o sentinela da rua, alertando o pai com um sinal combinado ao avistar patrulhas ou movimentos estranhos se aproximando do bairro. Os menores sabiam que em certos dias não podiam descer ao depósito e que não deviam questionar o motivo. Uma ordem que Sofia impusera com tamanha autoridade que as crianças obedeciam, sem que a curiosidade típica da idade as levasse a bisbilhotar por conta própria. Parte 4. Os 9 registros, cada vez mais próximos. A primeira vistoria oficial na açougue veio em junho de 1941, 3 meses após o primeiro abrigo improvisado para Rivka Horowitz. Tratava-se de uma checagem geral nos comércios do bairro, ligada a um decreto sobre limites na venda de carne, sem alvo específico em Stanisław, nem suspeita de ações ilegais. 2 oficiais de suprimentos examinaram o estoque da Câmara, conferiram se os livros de entrada e saída batiam com o que estava guardado, deram uma olhada superficial nos equipamentos de refrigeração, com o interesse técnico de quem confirma o funcionamento sem entender o mecanismo, e foram embora sem problemas. Naquele dia, por sorte e não por plano, a Câmara estava vazia, já que o esquema ainda era recente e irregular, longe da organização que viria depois. Stanisław registrou mentalmente todos os pormenores da visita, o tempo que levaram, o que exatamente inspecionaram, as perguntas feitas e as respostas que aceitaram sem aprofundar. Esse arquivo na memória serviu de base para o protocolo de reação a vistorias que ele aperfeiçoou nos meses seguintes. A terceira ocorrência, na primavera de 1942, foi a primeira com pessoas na Câmara. Havia 8 ali embaixo, quando Marek irrompeu pela porta dos fundos com o sinal de alerta, e Stanisław teve justo o tempo de trancar a portinhola da Câmara com o ferrolho extra que instalara. Ele posicionou a pesada mesa de corte sobre a portinhola, que ficava normalmente a 1 metro dali, e retornou ao balcão bem antes de os 2 agentes da SS entrarem pela porta da frente. Essa batida foi bem mais direcionada que a anterior. Por dentro, registrou aquilo como o instante mais arriscado de toda a sua vida, mas por fora não demonstrou nada. O agente tocou a maçaneta gelada pelo frio interno. Foi quando Stanisław falou, num tom sereno de quem dá uma dica útil. Ela tem trava dupla por dentro, para não abrir sozinha por causa da diferença de pressão. Se for abrir, tem que segurar a maçaneta para cima com uma mão enquanto puxa com a outra, senão fecha de supetão e machuca os dedos. Já me aconteceu 3 vezes até eu pegar o jeito. O agente encarou a maçaneta por mais um segundo, absorveu a orientação prática e concluiu que uma câmara de açougueiro funcionando direitinho, com truque específico para abrir, não era o esconderijo para as pessoas que procuravam. Soltou a maçaneta. Naquela noite, após a saída dos agentes e a dispersão das 8 pessoas da Câmara para seus próximos abrigos, Stanisław instalou de fato a trava dupla que inventara ali na hora para respaldar sua história.
Pois, se numa revista futura alguém tentasse abrir e não achasse o mecanismo descrito, a contradição seria ainda mais suspeita do que se tivessem forçado a porta da primeira vez. A sexta revista, no inverno de 1943, foi a que chegou mais perto de acabar com tudo. Veio num timing péssimo, com não 8, mas 16 pessoas na Câmara, o maior grupo que Stanislau já abrigara. Entre elas, um idoso com tosse crônica que se arrastava há anos e que, em condições normais, dava para controlar, mas a uns 2 graus da Câmara, com os brônquios encolhidos pelo gelo, virava um inferno para segurar. O homem se chamava Mordechai, tinha 67 anos e a tosse de quem fumara cachimbo por 40. Stanislau sabia disso porque Mordecha era cliente assíduo antes da guerra e ele se lembrava do cachimbo. O que ele não previra direito era como o frio ia agravar aquela tosse. Os agentes dessa vez eram 4, chefiados por um esse chamado Gruber, conhecido no bairro por ser meticuloso, onde outros eram imprevisíveis, o que tornava ele mais perigoso, já que a meticulosidade segue uma lógica rastreável, enquanto o improviso pode ser cortado do nada. Gruber vasculhou o açougue com um cuidado diferente dos buscas passadas, não atrás de algo pontual, mas avaliando o ambiente por inteiro, o tipo de vistoria de quem não tem pista exata, mas confia no faro para pegar o que não encaixa. Chegou aos fundos, parou na porta da câmara. Stanislau estava a 2 metros, de pé ao lado da mesa de corte, braços cruzados no peito, na pose do sujeito que espera pacientemente o fim da checagem para retomar o trampo. Gruber pôs a mão na porta e dessa vez a escancarou. Uma rajada de ar gelado escapou em bafo branco, nítida no contraste com o ar do depósito. Gruber sentiu o sopro frio no rosto. Gruber espiou o interior e avistou carcaças de porco suspensas nos ganchos do teto, banhadas pela luz da lâmpada da câmara, que acendera sozinha assim que a porta se abriu. Notou o piso de concreto forrado de gelo nas laterais. Observou o depósito impecavelmente arrumado e totalmente comum. As 16 pessoas passaram despercebidas, pois se escondiam na parte de trás da câmara, além do alcance da vista direta da entrada, ocultas por uma fileira de carcaças que criavam uma espécie de barreira de carne, nada além do estoque rotineiro de um local lotado. Ele manteve a porta escancarada por 10 segundos. Stanislau, com a mente dividida, marcou cada um daqueles instantes, ao mesmo tempo em que calculava quão perto Mordecha estava da área exposta e as chances de uma tosse surgir bem nesse intervalo. Nada aconteceu. Gruber trancou a porta novamente. Mais tarde, ao conversar com os que estavam lá dentro, Stanislau descobriu que, naqueles 10 segundos, Mordecha fora imobilizado pelos vizinhos de ambos os lados, que taparam sua boca com as mãos deles e oraram no breu gelado com uma fé tão feroz que um dos sobreviventes chamou de súplica mais profunda de toda a existência, já que colocava em risco as vidas de 16 almas. Assim que Gruber e os homens partiram, Stanislau destrancou a escotilha de fuga que ligava direto ao interior da câmara pelo depósito de suprimentos, bem distinta da entrada principal, e chamou Mordecha pelo nome. O velho emergiu pela escadinha de emergência, curvado pelo gelo com os olhos reluzentes. Ao alcançar o topo, Stanisław o segurou pelos ombros com as mãos calejadas e gigantes, fitando-o em silêncio por um instante. Em seguida, entregou-lhe o casaco pesado que vestia, o mesmo de todos os invernos, dizendo que o guardasse, pois ele próprio suava com o trampo. Mordecha usou aquela peça até o fim da guerra. Parte 5. As vidas. As 200 almas no gelo das 200 que cruzaram a câmara gelada de Stanisław Kowalski de 1941 a 1944. Umas ali por poucas horas, só o bastante para driblar uma ameaça urgente e se refazer. Outras por dias inteiros, alternando turnos de frio e alívio, enquanto a rede providenciava papéis, caminhos de fuga, lares temporários, e várias regressaram,
pois o esquema dava certo e na Cracóvia sob ocupação, refúgios eram raros, virando balizas para os iniciados. Rivka Horowitz. A pioneira reapareceu 2 vezes depois. Na segunda, sozinha, sem mancha de sangue na roupa, mas carregando a atenção de quem fugira a pé, mesmo já em repouso. Na terceira trazia o esposo, o de chapéu, que escapara do gueto com papéis falsos que azedaram no meio do trajeto e o guiaram até a açougue por instinto puro, os passos indo direto ao único canto seguro que ele recordava. Ambos se salvaram. O episódio que Sofia evocava com mais nitidez, anos depois, ao rememorar a era, e ela tagarelava mais sobre isso que Stanisław, que evitava remexer no passado, foi o de uma família de 5, chegada no verão de 1943 em estado lastimável, tão fracos que Sofia barrou a descida imediata à câmara. Precisavam de sustento e mimos antes. Levou-os ao apartamento, furando o protocolo de sigilo, pois o lar era território familiar e usá-lo como abrigo elevava o perigo exponencialmente. Sofia, porém, não era de seguir regras diante de um menino de 4 anos tombando de exaustão. Serviu refeições quentes, trocou as trapos sujos, curou os pés feridos da mãe, machucados por andanças sem sapatos decentes. Deu banho nas crianças na banheirinha apertada, mas eficaz. Os pais devoravam na cozinha, num mutismo próprio de quem perdeu o prazer da comida além da sobrevivência básica. Passaram 3 horas no sobrado antes de mergulharem na câmara à noite. Stanisław, nesse meio tempo, ficou no balcão da loja, despachando clientes como de costume, sem pisar lá em cima, mantendo a rotina impecável, enquanto sua casa abrigava 5 intrusos e a esposa os tratava como visitas comuns. A família deixou Cracóvia 4 dias mais tarde, munida de documentos forjados pela rede. Os 3 crianças foram levados em um trem de carga rumo à Eslovaquia, escondidos em caixas de madeira que pareciam conter mercadorias industriais, com furos de ar disfarçados de marcas de fabricação. O pai e a mãe atravessaram a pé por um caminho montanhoso que os guias da rede conheciam de cor. Eles se encontraram em Bratislava. Os 5 sobreviveram. O episódio mais complicado que Stanisław registrou em seu caderno de contas, onde começou a anotar, ao lado dos números do comércio, observações breves sobre as pessoas, foi o de um grupo de 7 que chegou em janeiro de 1944, incluindo 2 pessoas com sinais claros de febre tifoide, a doença que devastava o gueto e que se tornava mortal nas condições de superlotação e fome que imperavam lá. O risco do tifo no esconderijo era duplo. Primeiro, os doentes não podiam descer à câmara fria, pois o gelo pioraria seu quadro de forma possivelmente fatal. Segundo, o tifo se espalhava pelo piolho corporal, o que significava que, se os infectados tocassem nos outros, contaminariam todo o grupo. E uma epidemia entre gente escondida, sem acesso a médicos, seria um desastre total. Stanisław Muzyka acionou a rede para chamar um médico ligado à resistência, um polonês de meia-idade chamado Jabuński, que visitava doentes em casa sem indagar muito sobre a origem ou a condição dos pacientes. Kaboi apareceu naquela noite, checou os 2 infectados, diagnosticou o tifo, aplicou o tratamento que trazia, limitado mas útil, e alertou Stanisław de que precisariam de pelo menos 2 semanas de cuidados antes de se deslocarem. Os 2 doentes ficaram na parte dos fundos, isolados do resto do grupo que desceu para a câmara. Por 12 dias, Sofia os atendeu. Kawinski, música, voltou mais 3 vezes, e no dia em que os 2 conseguiram se erguer e andar, eles se juntaram aos demais na câmara, à espera da rota de saída, música estar pronta. Os 7 partiram unidos. Stanisław anotou no caderno, ao lado daquela entrada, só um número e uma data. Era seu costume. Data de chegada e de partida, sem nomes, porque nomes eram dados que não podiam constar em papel algum. Mas ali, só nessa entrada, ele acrescentou algo inédito em 3 anos de registros.
uma palavra só, em polonês, que resumia e confirmava tudo. Difícil. Foi a única anotação em todo o caderno com um juízo que ia além do factual. Gruber o encarou por instantes, depois perguntou sem rodeios se ele abrigava judeus na Câmara. Stanisław não piscou, manteve o rosto imóvel e respondeu no tom neutro de quem fala de negócios. Se eu tivesse judeus na música Câmara, eles congelariam antes que vocês os achassem, então o trabalho seria meu e o problema de vocês. Gruber ficou quieto por segundos. Depois surpreendeu Stanisław. Riu. Uma risada curta e áspera, do tipo que não acha graça, mas reconhece uma réplica precisa, ainda que não a desejada. Levantou-se, ajeitou o boné e na porta virou-se para dizer a Stanisław que tinha uma semana para refletir sobre um acordo. Delatar atividades estranhas no bairro em troca de a açougue Kowalski rodar sem aborrecimentos. Stanisław disse que pensaria. Gruber saiu. Stanisław fechou a açougue naquela tarde, cerca de 1 hora antes do horário normal. Subiu para o andar de cima. Relatou a Sofia a conversa com Gruber, palavra por palavra, e os dois ficaram na cozinha até altas horas da madrugada analisando as alternativas. Basicamente, havia 3 caminhos: topar o acordo com Gruber e virar delator, algo impensável por motivos óbvios que nem precisavam ser ditos em voz alta, recusar a proposta e seguir com o negócio, sabendo que o alemão apertaria a fiscalização sobre a loja, elevando o perigo de forma considerável, mas ainda gerenciável com ajustes no esquema, ou parar tudo de vez, música, e virar só uma açougue comum. A última ideia eles descartaram no instante em que Stanisław a mencionou, pois naquele momento havia 15 pessoas em trânsito pela rede, contando com a câmara fria, música, como ponto de parada essencial. Parar sem esse apoio nem passou pela cabeça de Sofia ou Stanisław, por mais que uns poucos segundos. Optaram pela segunda via, com algumas adaptações. No dia seguinte, Stanisław usou um intermediário para falar com Gruber, dizendo que refletira sobre a oferta e que não tinha novidades relevantes do bairro, já que passava o dia inteiro na loja, sem tempo para bisbilhotar as ruas e o que rolava ali, mas que, se soubesse de algo, avisaria. Tratava-se de um não disfarçado de talvez, a melhor forma de ganhar tempo. Gruber topou o talvez, sem insistir, pelo menos por enquanto. Nos 4 meses que se seguiram, Stanisław examinava cada papo com o cliente, cada encomenda, cada ida ao mercado central, ponderando se havia algo para passar ao alemão, real o bastante para sustentar a credibilidade dele, mas inofensivo o suficiente para não ferir ninguém. 2 vezes repassou dados sobre negócios miúdos sem conexão com a resistência, trocas no mercado negro de itens alheios à rede. Coisas que todo mundo já sabia, tão comuns que delatar não atingia ninguém específico. Gruber pegou as infos sem reclamar nem cobrar mais. Marek, o filho mais velho, já com 20 anos, foi quem conversou com os primeiros jornalistas e investigadores que mapearam a resistência em Cracóvia. Ele citou o pai nas entrevistas iniciais, já que Stanisław recusava qualquer holofote, teimando nessa postura de forma admirável e irritante aos olhos dos pesquisadores. O que eles registraram via depoimentos de Marek, de Sofia, de Pavel, o entregador que ligava ao gueto, e de sobreviventes da rede encontrados nos anos seguintes. Eis a real façanha Kowalski, 200 pessoas. De 1941 a 1944, num cubículo de 4 metros por 2 metros, entre canais de porco e de vaca, com uma família polonesa no andar de cima cozinhando sopa, lavando roupa e ensinando as crianças a não fazer certas perguntas. E um açougueiro grandalhão, de mãos do tamanho música de um porco médio, respondendo às indagações da Gestapo sobre o trinco duplo da câmara com a calma de quem descreve um treco banal. Eles continuaram sendo quem sempre foram. Stanisław Kowalski faleceu em 14 de maio de 1978,
aos 79 anos, de causas naturais, no apartamento acima da açougue onde passara toda a vida adulta em Cracóvia. Sofia o precedeu por 11 anos, morrendo em 1989. A açougue Kowalski seguiu em atividade com o nome da família até 1991, quando Marek, já com 66 anos e cujos filhos haviam optado por outras carreiras, a vendeu. O novo dono manteve o nome por alguns anos antes de alterá-lo. A câmara fria, a mesma de sempre, com o sistema de refrigeração que Stanislau instalara em 1931 e que recebeu duas modernizações nos anos de após-guerra, mas permanecendo essencialmente igual, serviu como depósito de carnes até a reforma do prédio em 2003. Os pedreiros, ao desmontá-la, acharam na parede dos fundos, bem na parte de trás onde as 16 pessoas daquela noite se esconderam atrás das carcaças penduradas, enquanto Gruber mantinha a porta aberta, marcas raspadas na madeira do forro interno.